E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, aqui eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje é uma continuação da leitura comentada do livro Uma Breve História do Homem, do Hans Hermann Hoppe. Essa se trata de uma leitura comentada, então evidentemente na descrição você vai encontrar o link da playlist da leitura comentada em si. Então vai lá, link para compra do livro, enfim, todos os links padrões que eu sempre deixo quando trata-se de uma leitura comentada. Então vão lá, sigam o canal através da playlist. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui, obrigado por clicar aqui no vídeo. Então se inscreve aí também, ajuda o canal. Volta lá no começo para poder acompanhar, já que eu já fiz a parte 1, que foi a introdução, basicamente, só a leitura da introdução do livro, e explicando um pouco sobre o autor, enfim, o que é o livro de maneira geral, não li ele, a introdução toda. A parte 1 e 2 do capítulo 1, basicamente, que eles são divididos em 3 subtópicos, então eu dividi também assim igualmente, então acompanhem lá. Também na descrição você vai encontrar os links das redes sociais do canal, segue lá também, que aí você vai ser notificado de todos os vídeos do canal, já que às vezes mesmo você é inscrito e notificado no canal, por sinal não se esqueça de se inscrever, o YouTube às vezes não te entrega os vídeos, então faça isso, que aí você vai receber os vídeos, que quem notifica nas redes sociais sou eu, então não tem falha. Outra coisa importante também, na descrição você encontra as formas de colaborar financeiramente com o canal, através de doação de Bitcoin, de Nano e de Shitcoin, ou seja, moeda estatal via Pix. Você também pode colaborar com o canal comprando canecas na loja parceira do canal. Inclusive, se você é fã do Hans Hermann Hoppe, na loja tem uma caneca do Hoppe. Então, compra ela também, que aí você ajuda o canal. Mas enfim, sem mais delongas, vamos aí para a leitura comentada da última parte. Essa parte provavelmente vai ficar longa, já que aborda 25 páginas, então vamos lá. Parte 3, a solução, teoria e história. A invenção tecnológica, então, que resolveu, ao menos temporariamente, nota 44 aqui. Embora as Américas apresentassem originalmente quase a mesma fauna que o continente eurasiano, afinal por milhares de anos animais puderam se deslocar de um continente para o outro através da ponte terrestre da Beríndia, na altura da redescoberta europeia da América, há cerca de 500 anos, todos os grandes mamíferos domesticáveis, com exceção da lhama na América do Sul, já haviam sido caçados até a sua extinção. Da mesma forma, agora é suspeita que toda a megafauna que habitou a Austrália teria sido caçada até sua extinção, com exceção dos canguru vermelho. Esse evento teria ocorrido há cerca de 40 mil anos, alguns poucos milhares de anos depois da chegada do homem à Austrália, e sem o auxílio do arco e flecha, somente com armas muito primitivas e com o uso do fogo, utilizado para aprisionar os animais. Sobre esse assunto, Jared Diamond, Guns, Germs and Steel. Aqui, de fato, na verdade aqui é uma continuação da nota 43, então... Enfim, ficou meio estranho. Isso aqui era uma continuação da nota 43, se eu estiver vindo do final do outro vídeo na sequência, enfim. Agora sim é nota 44, não tinha reparado isso no outro vídeo, então um erro meu aí. Embora as mudanças implementadas pela Revolução Neolítica tenham permitido o sustento de uma população maior, o problema malthusiano estava fadado a surgir novamente, e a solução aparentemente derradeira para o problema só foi alcançada com a chamada Revolução Industrial, iniciada na Europa no fim do século XVII. Sobre este assunto, ver o capítulo seguinte da Armadilha Malthusiana, Revolução Industrial, reflexões sobre a evolução social. Então eu vou dizendo basicamente, calma aí que eu vou explicar isso. Enfim, seguindo. O problema de um excesso populacional constantemente emergente de uma queda correspondente no padrão de vida médio foi uma mudança revolucionária em todo o modo de produção. Ela envolveu a mudança de um estilo de vida parasitário para uma vida verdadeiramente produtiva. Em vez de apenas apropriar e consumir o que a natureza provia, os bens de consumo agora eram ativamente produzidos e a natureza era incrementada. Essa alteração revolucionária no modo de produção na humanidade é chamada de Revolução Neolítica, a transição da produção de alimentos por meio de caça e da coleta para a produção de alimentos a partir do cultivo de plantas e da criação de animais. Nota 46. Michael Hart, na verdade. Understanding Human History, página 139. Então, quem quiser aí, tá aí citada a obra. Tudo começou há cerca de 11 mil anos no Oriente Médio, região chamada de Crescente Fértil. A mesma invenção surgiu, aparentemente de forma independente, menos de 2 mil anos depois, na China Central, e novamente alguns milhares de anos depois, há cerca de 5 mil anos, no hemisfério ocidental, na Mesoamérica, na América do Sul e na porção oriental dos Estados Unidos atuais. A partir desse centro de inovação, a nova tecnologia se disseminou para conquistar praticamente todo o planeta. A nova tecnologia representou um marco cognitivo fundamental e se refletiu e se expressou em duas inovações institucionais
interrelacionadas que a partir daí até hoje se tornaram um traço dominante da vida humana. A apropriação e emprego da terra como propriedade privada e o estabelecimento da família e do ambiente doméstico. Para entender essas inovações institucionais e o marco cognitivo por trás delas, é preciso antes analisar o tratamento do fator de produção terra pelas sociedades coletoras e caçadoras. Pode-se presumir com segurança que a propriedade privada existia no ambiente tribal. A propriedade privada certamente existia em relação a coisas pessoais, como roupas, ferramentas, instrumentos e ornamentos. Como tais itens eram produzidos por indivíduos específicos e adquiridos por outros usando presentes ou escambo, eram considerados propriedade individual. Por outro lado, como estes bens eram resultado de algum esforço orquestrado ou conjunto, eram também considerados bens comuns. Isso se aplicava principalmente aos meios de subsistência, às frutas colhidas e ao animal caçado como resultado da divisão do trabalho intertribal. Sem dúvida, portanto, a propriedade comum tinha um papel importante na sociedade de caçadores e coletores. E é por isso que o termo comunismo primitivo tem sido empregado para descrever economias primitivas tribais. Cada indivíduo contribui para a sobrevivência da casa de acordo com suas habilidades e cada um deles recebe da comunidade de acordo com suas necessidades. Necessidades determinadas pela hierarquia dentro do grupo, algo parecido com o comunismo nos lares modernos. E aqui o Hoppe coloca comunismo entre aspas e modernos também entre aspas. Mas e quanto à terra onde todas as atividades humanas eram realizadas? Pode-se com segurança excluir a ideia de que a terra era considerada propriedade privada nas sociedades caçadoras e coletoras. Mas era propriedade coletiva? Em geral é o que se presume, quase como uma obviedade. Mas a questão é, na verdade, mais complexa porque existe uma terceira opção. A terra não era privada nem coletiva, constituía parte do ambiente, ou, sendo mais específico, parte das condições gerais da ação, ou o que também foi chamado de propriedade comum ou pública. Nota 46, sobre essa distinção, ver Murray Rothbard, Man and Economic State, 1970, capítulo 1. Então, tem a citação aí do Man and Economic State. A fim de esclarecer essa questão, a pesquisa antropológica tradicional ajuda pouco ou nada. Para esclarecê-la, um pouco de teoria econômica elementar e fundamental, incluindo algumas definições precisas, é necessário. O mundo externo que as ações humanas se realizam pode ser dividido em duas partes categoricamente distintivas. Por um lado, aquelas coisas consideradas meio, ou bens econômicos, e por outro lado, as coisas consideradas ambiente, também chamada às vezes, ainda que, virando a página aqui, de alguma forma equivocadamente, de bens livres. Os requisitos para um elemento do mundo externo ser classificado como meio ou bem econômico foram identificados com precisão por Carl Menger. Os requisitos são três. Primeiro, para que algo se torne um bem econômico, ou simplesmente um bem, deve haver uma necessidade humana, um final inalcançado ou um desejo ou uma vontade humana não realizados. Em terceiro lugar, deve haver a percepção humana de algo que se acredite ter propriedade ou características conectadas, estabelecendo uma conexão causal capaz de evocar a satisfação da necessidade. Em terceiro lugar, e o mais importante no contexto, um elemento do mundo externo assim percebido deve estar sob controle humano, de tal forma que possa ser empregado, usado ativa e deliberadamente para satisfazer determinada necessidade, alcançar o fim procurado. Escreve Mises: uma coisa só se torna um meio quando a razão humana percebe a possibilidade de empregá-la para atingir um determinado fim e realmente a emprega para esse propósito. Nota 48. Ação Humana, página 125. Somente se uma coisa é analisada dentro de uma conexão causal entre a necessidade humana e esta coisa está sob controle humano, é que se pode dizer que tal entidade foi apropriada, tornou-se um bem, e assim é propriedade de alguém, privada ou coletiva. Se por outro lado um elemento do mundo externo estabelece uma conexão causal com uma necessidade humana, mas ninguém pode, ou acredita que pode, controlar ou interferir nesse elemento, devendo deixá-lo inalterado e entregue aos próprios recursos e efeitos naturais, então tal elemento deve ser considerado parte de um ambiente desapropriado, isto é, que não é propriedade de ninguém. Assim, por exemplo, o Sol ou a chuva, a pressão atmosférica ou as forças gravitacionais podem ter um efeito causal sobre certos fins desejados ou indesejados, mas, na medida que o homem se acha incapaz de interferir em tais elementos, são apenas condições da ação, não parte de nenhuma ação. Por exemplo, a água da chuva pode estar relacionada ao cultivo de cogumelos comestíveis, e esta conexão causal pode ser conhecida. Mas, se nada é feito quanto à água da chuva, então a água não é propriedade de ninguém. Ela pode ser um fator que contribui para a produção, mas não é, estritamente falando, um fator de produção.
Somente se houver uma interferência real na chuva natural, se a água for coletada num balde ou cisterna, por exemplo, é que ela pode ser considerada propriedade de alguém e assim se torna um fator de produção. Ou seja, você misturar o seu trabalho à terra, você colocar alguma forma de trabalho num bem inapropriado e transformar ele em um bem escasso. No caso, a água da chuva está caindo, se você colocar alguma coisa ali para poder coletar água, algum balde, alguma coisa sua, aquela água é sua, porque você misturou o seu trabalho a um fator de produção não alocado, vamos dizer assim. É que a gente usa geralmente misturar seu trabalho à terra, porque é o termo lockeano, mas pode ser na água da chuva também perfeitamente. Tendo como pano de fundo essas considerações, pode-se agora tratar da questão referente à condição da terra numa sociedade caçadora e coletora. Nota 49, Hans Hermann Hoppe, enfim, é outro livro dele, capítulo 4, em especial página 106, um livro está em alemão, não vou tentar falar aqui. Mas é alguma coisa sobre capitalismo, porque eu sei que capitalismo em alemão é capitalismus, eles escrevem com K. Enfim, vamos seguir aqui. Certamente, as frutas colhidas de um arbusto são propriedade. Mas e quanto ao arbusto que está casualmente associado às frutas colhidas? O arbusto só perde sua posição original de condição ambiental de ação e mero fator contribuinte da satisfação das necessidades humanas e ganha status de fator de produção depois que é apropriado, isto é, depois que o homem interferiu propositalmente no processo causal natural conectando arbusto e fruta ao, por exemplo, aguar ou podar o arbusto a fim de alcançar certo resultado, um aumento na colheita de frutas para além do nível obtido naturalmente. Assim, uma vez que o arbusto se torna propriedade quando alguém cuida dele, também as frutas frutíferas se tornam propriedade, quando alguém antes apenas as frutas... também as frutas futuras se tornam propriedade, quando antes apenas as frutas colhidas eram propriedade de alguém. Além do mais, quando o arbusto é elevado ao seu estado natural, no qual não é propriedade de ninguém, por meio da irrigação para aumentar a futura colheita futura de frutas, por exemplo, também a terra que sustenta o arbusto se torna propriedade. Da mesma forma, não se questiona que um animal caçado fosse propriedade. Mas e quanto ao rebanho ou o bando que o animal fazia parte? Com base nas considerações anteriores, o rebanho deve ser considerado natureza sem proprietária desde que o homem não fizesse nada que pudesse ser interpretado e que não estivesse em sua mente como algo causalmente relacionado à satisfação de uma necessidade percebida. O rebanho tornou-se propriedade só depois que a exigência de interferir na cadeia natural de eventos a fim de gerar um resultado desejado foi satisfeita. Este teria sido o caso, por exemplo, assim que o homem se propôs a rebanhar animais, isto é, desde que ele tentou ativamente controlar os movimentos do rebanho. O pastor então não era só dono do rebanho, mas também se tornava dono de todos os filhotes gerados naturalmente por ele. Ou seja, o que o Hope está colocando aqui? Basicamente, se você tem um monte de bicho ali na natureza, sei lá, pegar um bicho aqui que é cultivado para carne mesmo, por exemplo, um bando de boi e vaca lá. Então na natureza, ninguém conseguiu laçar os bichos lá para colocar dentro de um cercadinho e dizer, ó, isso aqui é meu, tal. É da natureza, não tem propriedade. Ah, eu fui lá, catei um boi, cacei um boi e matei aquele boi. Aquele boi é propriedade daquele caçador. E ele pode decidir o que ele vai fazer. Geralmente eles davam comida pro resto da galera, que essa era a intenção. Ou sei lá, um cervo ou algum outro bicho assim. Eles tinham essa distinção. Quando a humanidade começou a colocar os bichos basicamente dentro de um cerco, uma ovelha, por exemplo, aí sim você começou a ter o conceito de propriedade que o Hope descreve aqui, né? Aquela ovelha ali, sei lá, tem 10 ovelhas macho e 5 ovelhas fêmea. Aquelas ovelhas cruzaram e geraram umas ovelhas pequenas. Então, aquelas ovelhas também são minhas porque eu tive o trabalho de capturar os bichos, colocar os bichos aqui dentro, construir cercadinho e tal. Então você começa a ter a distinção do que é propriedade e animais virarem propriedade, vamos dizer assim. Eles deixam de ser uma coisa da natureza para virar propriedade de alguém. Mas e quanto à terra sobre a qual o movimento controlado do rebanho foi realizado? De acordo com nossas definições, o pastor não poderia ser considerado proprietário da terra, pelo menos não automaticamente, sem satisfazer um requisito posterior, pois os pastores, como convencionalmente definidos, apenas seguiam os movimentos naturais do rebanho e a interferência deles na natureza se restringia a manter os animais juntos a fim de ter um acesso mais fácil a um dos membros se houvesse necessidade de obter carne. Os pastores não interferiam na terra em si, no entanto. Não interferiam na terra a fim de controlar os movimentos do rebanho, só interferiam nos movimentos dos membros do rebanho. A terra só se tornou propriedade depois que os pastores abandonaram o mero pastoreio e se voltaram para a criação.
ou seja, depois que trataram a terra como um meio escasso a fim de controlar os movimentos dos animais controlando a terra. Isso só ocorreu quando a terra foi de alguma forma delimitada, cercando ou construindo obstáculos, como trincheiras que restringiam o fluxo natural e livre dos animais. Em vez de ser apenas um fator adicional na produção de animais, a terra se tornou um fator de produção genuíno. Essas considerações demonstram que é errado pensar na terra como propriedade coletiva nas sociedades caçadoras e coletoras. Os caçadores não eram pastores e muito menos se envolviam com a criação de animais. E os coletores não tinham hortas nem eram agricultores. Eles não exerciam controle sobre a fauna e a flora dada pela natureza, cuidando delas ou criando-as. Apenas pegavam porções da natureza. A terra para eles não era nada além de uma condição para suas atividades, e não sua propriedade. Na melhor das hipóteses, porções bem pequenas de terra foram apropriadas e assim transformadas em propriedades coletivas por caçadores e por coletores, a fim de serem usadas como lugares de armazenamento permanente para o excesso de bens para usar no futuro e como abrigos, ao mesmo tempo em que as cercanias continuavam tratadas como condições sem proprietários de sua existência. Pode-se dizer, portanto, que o passo decisivo para a solução temporária da armadilha malthusiana enfrentada por sociedades caçadoras e coletoras foi o estabelecimento da propriedade da terra, que ia além do estabelecimento de meros lugares de armazenamento e de abrigo. Sob a pressão da queda no padrão de vida como resultado da superpopulação absoluta, os membros da tribo, separados coletivamente, foram se apropriando mais e mais da natureza anteriormente sem proprietário, terra, e motivando e reforçando essa apropriação de terra, e transformando antigos lugares de armazenamento e de abrigo em centros residenciais de agricultura e de pecuária, estava um importante marco intelectual, como observou Michael Hart. A ideia de plantar colheitas, cuidar delas e eventualmente colhê-las não é óbvio ou trivial e requer um grau considerável de inteligência para conceber tal noção. Nenhum primata jamais teve essa ideia, nem o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus ou mesmo o Homo sapiens mais arcaico. Nota 50, Michael Hart, Understanding Human History, página 162. Nenhum deles, tampouco, concebeu a ideia ainda mais complexa de cuidar de animais, domá-los e criá-los. Antes, todos os bens de consumo eram apropriados da forma mais direta e rápida possível, por meio da extração, ou seja, colhendo tais bens quando aparecessem. Com a agricultura e a pecuária, ao contrário, os bens de consumo eram obtidos de forma indireta e cíclica, produzindo-os por meio do controle deliberado da terra. Isso se baseava na descoberta que os bens de consumo, plantas e animais, não eram apenas dados para ser colhidos, mas que eram causas naturais que afetavam a oferta, e essas causas naturais podiam ser manipuladas com o controle da terra. O novo modo de produção requeria mais tempo a fim de alcançar o objetivo do consumo de alimentos, e assim envolvia menos tempo livre. Mas interpor a terra como fator real de produção era mais produtivo e levava a uma produção total maior de bens, comida, permitindo assim que uma população maior fosse sustentada com a mesma quantidade de terra. Nota 51 aqui. Estima-se que, com a apropriação de terras e a mudança consequente de uma existência caçadora e coletora para a de agricultores e horticultores e criadores de animal, tornou possível o sustento de uma população de 10 a 100 vezes maior do que podia ser sustentada anteriormente no mesmo espaço de terra. Mais especificadamente, em relação às plantas, sementes e frutas com valor nutricional não eram mais apenas colhidas e possivelmente armazenadas, mas as plantas silvestres que as forneciam eram ativamente cultivadas. Para além do sabor, sementes e frutas eram escolhidas pelo tamanho, pela durabilidade, armazenabilidade e pela facilidade de cultivo e de germinação, e eram não apenas consumidas, mas também usadas como base para a produção futura de bens de consumo, levando, no intervalo relativamente curto de 20 a 30 anos, a novas e domesticadas variedades de planta com safras significativamente maiores por unidade de terra. Entre as primeiras plantas domesticadas no Oriente Próximo e no Médio estavam o trigo, a espelta, trigo vermelho, o centeio, a cevada, ervilhas e azeitonas. Na China foram o arroz e o painço. Depois, na Mesoamérica, o milho, o feijão e a abóbora. Na América do Sul, batatas e mandioca. No Nordeste da América, girassóis e quenopodiáceas. E na África, o sorgo, o arroz, o inhame e a palmeira. Nota 52 aqui. Jared Diamonds, o mesmo livro, Guns, Germs and Steel, página 100. Página 100 e 167, a citação. O processo da domesticação dos animais foi semelhante, e a este respeito é possível usar a experiência da primeira domesticação e criação de cães, o que aconteceu há cerca de 16 mil anos, ou seja, ainda nas sociedades caçadoras e coletoras em algum lugar da Sibéria. Nota 55. Nicholas Wade, de novo sendo referenciado, Before the Dawn, página 109 a 113.
Bom, mas seguindo aqui, depois da leitura aí dessa nota de rodapé, os cães são descendentes dos lobos. Os lobos são caçadores excelentes, mas também comem carniça e foi plausivelmente defendido que, como carniceiros, os lobos regularmente rodavam acampamentos humanos em busca de restos. Como carniceiros, os lobos que tinham menos medo dos humanos e demonstravam um comportamento mais amigável, obviamente gozavam de uma vantagem evolutiva. Era mais provável para estes lobos semi-domesticados que seus filhotes fossem adotados pelos lares tribais como animais de estimação, e depois se descobriu porque esses animais podiam ser treinados para vários objetivos. Podiam ser usados para caçar outros animais, podiam ser usados como tração, podiam aquecer as pessoas durante as noites frias e até serviam como fontes de carne em situações emergenciais. Mais importante, contudo, descobriu-se que os cães conseguiam latir. Os lobos raramente latem. E podiam ser selecionados e criados de acordo com sua capacidade de latir e assim realizar a valiosa tarefa de alertar e proteger seus donos de estranhos e de invasores. Foi por esse serviço, sobretudo, depois da invenção dos cães, este hábito se disseminou rapidamente por toda a Sibéria e pelo restante do mundo. Todos, em todos os lugares, queriam ter um filhote desses incríveis animais, porque numa era de constantes conflitos intertribais, ter cães se provou uma grande vantagem. Nota 54 aqui. Incidentalmente, análises genéticas revelaram que todos os cães atuais, incluindo os das Américas, provavelmente se originaram de uma única ninhada localizada em algum lugar da Ásia Oriental. Ou seja, parece que a domesticação do cão não ocorreu de maneira independente em diversos lugares, mas com um único lugar, a partir do qual se expandiu para, por fim, abranger todo o globo. Então, assim, provavelmente, assim, com base nisso aqui, dá pra você fazer algumas suposições em relação a essa questão dos lobos e dos cães. Provavelmente os cachorros, os lobos, né, ainda não eram os cachorros, né? Esses lobos que eram domesticados, eles começaram a migrar junto com os humanos, ou seja, por uma vantagem evolutiva mesmo, ali era mais fácil para aquele lobo conseguir comida, porque ele podia ficar com alguma coisa dos humanos, então ele seguia os humanos e à medida que os humanos iam se dispersando pelo globo, esses animais iam juntos, seguindo o grupo de humanos que iam se dissipando mesmo, né, como já foi dito diversas vezes, e aí eles conseguiam uma vantagem evolutiva. Então provavelmente foi por isso que veio desse único lugar, né, da Ásia. Bom, mas vamos lá. Seguindo, depois que os cães chegaram à região do Oriente Próximo, primeiro centro da civilização humana, devem ter dado considerável impulso ao experimento humano de vida produtiva e seu sucesso. Por um tempo, um cão usado como vigia era valioso para os caçadores e para os coletores em movimento, e era ainda mais valioso para os assentados estacionários. O motivo para isso é simples, porque nas sociedades sedentárias havia simplesmente mais coisas a proteger. Em sociedades caçadoras e coletoras, tinha de se temer pela vida, fosse por agressão interna ou externa. Mas como nenhum membro da sociedade possuía muita coisa, havia pouca ou nenhuma razão para roubar. No entanto, a situação era diferente numa sociedade fixa. Desde seu início, a vida sedentária foi marcada pelo surgimento de diferenças importantes na propriedade e nas riquezas de diferentes membros da sociedade. Assim, na medida que a inveja existia em todas as formas, como se pode presumir com segurança, nota 55. Ver Helmut Schulke, Envy, a Theory of Social Behavior, Nova York, 1970. Ou seja, inveja é uma teoria do comportamento social. Seguindo. Cada membro, cada lar distinto, também enfrentava a ameaça de roubo ou de destruição de sua propriedade por outros, principalmente pelos membros de sua própria tribo. Os cães eram auxiliares valiosos na luta contra este problema, principalmente porque os cães, devido a um fator biológico, se apegam a donos individuais, e não às pessoas em geral, ou, como gatos, por exemplo, a lugares específicos. Nota 56. Conrad Lorenz, Man Meets Dog, New York, edição alemã original de 1954. Então é um livro aí que o Roper referencia sobre como humanos e cães se relacionavam. Assim, representavam um exemplo clássico de propriedade privada e não coletiva. Isto é, são uma refutação natural de qualquer tabu que pudesse existir nas sociedades primitivas contra a propriedade privada. Além disso, e ainda mais importante, como os cães são inquestionavelmente propriedade de indivíduos, provaram-se também singularmente úteis na proteção da propriedade de seus donos da invasão de qualquer tipo de forasteiro invasor. Nota 57. Notavelmente, até nos dias de hoje, com a disponibilidade de sistemas de alarmes eletrônicos altamente sofisticados, o latido dos cães é o que oferece proteção mais eficaz contra roubos. É bem isso mesmo. Você tem um cachorro, um pitbull, um pastor alemão ali, algum cachorro brabo, um rottweiler, dá uma intimidada, né, no ladrão. Dá uma intimidada.
Os animais, até mais do que as plantas, eram valiosos para os seres humanos por vários motivos, como fontes de carne, de leite, de couro, de pele e de lã, e também como meios potenciais de transporte, de força e de tração, por exemplo. Mas, em termos biológicos, a maioria dos animais se revelou indomesticável. Nota 58. Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, página 168 a 175, capítulo 9. É a referência citada. O primeiro e principal critério de seleção, portanto, na produção de animais como criação ou como bichos de estimação, era a percepção da espécie em termos de domabilidade e controlabilidade. Para testar a hipótese de alguém, o primeiro passo era ver se o animal era ou não suscetível ao pastoreio. Se sim, testava-se se um grupo de animais selvagens podia ser enclausurado. Caso pudesse, por consequência, selecionava-se os animais mais mansos como pais da geração seguinte, mas nem todos os animais se reproduzem em cativeiro. E assim por diante. Por fim, selecionava-se entre a variedade de animal domesticado mais adequada de acordo com as características desejáveis, como tamanho, força, etc., podendo assim criar uma nova espécie domesticada. Entre os primeiros mamíferos grandes assim domesticados no Oriente Médio, no Oriente Próximo e no Médio, há cerca de 10 mil anos, estavam a ovelha, a cabra e os porcos, descendentes de javalis, e depois o gado, descendentes de auroques. Os bovinos também foram domesticados e, ao que tudo indica, independentemente na Índia, há cerca de 8 mil anos. Aproximadamente na mesma época em que isso aconteceu no Oriente Médio e no Próximo, as ovelhas, as cabras e os porcos também foram domesticados independentemente na China, e na China também contribuiu com a domesticação de búfalos, há 6 mil anos. A Ásia Central e a Arábia contribuíram com a domesticação do camelo asiático e do africano, respectivamente, há 4,5 mil anos. E as Américas, mais precisamente a região dos Andes, na América do Sul, contribuíram com a domesticação do porquinho da Índia, há cerca de 7 mil anos, da lhama e da alpaca, há cerca de 5 mil anos. Por fim, uma invenção com consequências importantes foi a domesticação do cavalo, que ocorreu há cerca de 6 mil anos, na região onde é a Rússia e a Ucrânia. Essa conquista deu início a uma verdadeira revolução no transporte terrestre. Até então, em terra, o homem tinha que caminhar de um lugar para o outro, e a maneira mais fácil de cobrir grandes distâncias era usar um barco. Isso mudou drasticamente com a chegada dos cavalos domesticados, que, até o século XIX, com a invenção da locomotiva e dos carros, eram um meio de transporte terrestre mais rápido. Da mesma forma, e não muito diferentemente da invenção do cão, há cerca de 16 mil anos, a invenção do cavalo se disseminou rapidamente. No entanto, surgida cerca de 10 mil anos depois, a invenção do cavalo não podia ser mais difundida com a mesma facilidade que a invenção dos cães. Enquanto os cães alcançaram praticamente todos os cantos do mundo, as mudanças climáticas, aquecimento global, que aconteceram nesse meio tempo, tornaram impossível que o mesmo sucesso se repetisse no caso dos cavalos. Neste meio tempo, a Eurásia tinha se separado das Américas e da Indonésia, da Nova Guiné e da Austrália, por corpos d'água grandes demais para serem transpostos. Assim, somente milhares de anos depois, após a redescoberta das Américas pelos europeus, por exemplo, é que o cavalo finalmente foi introduzido ali. Aparentemente havia cavalo selvagem no continente americano, mas eles foram caçados até a extinção, impossibilitando qualquer domesticação independente. A apropriação da terra como propriedade base da agricultura e da criação de animais foi apenas metade da solução para o problema imposto pela pressão populacional cada vez maior. Graças à apropriação da terra, passou-se a usar a terra de forma mais eficiente, o que permitiu que uma população maior fosse sustentada. Mas a criação da propriedade agrícola em si não enfrentava o outro lado do problema, a reprodução contínua e cada vez maior. Este aspecto do problema também exigiu uma solução. Era preciso inventar uma instituição social que controlasse essa proliferação. A instituição criada para tal é a família, que surgiu, não por coincidência, juntamente com a propriedade agrícola. Na verdade, como disse Thomas Malthus, 1766 a 1834, a praga do Malthus é um dos caras que mais fez mal para a humanidade. A fim de resolver o problema da superpopulação, juntamente com a invenção da propriedade privada, o comércio entre sexos teve que passar por algumas mudanças fundamentais. Nota 59. Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population. Capítulo 10. Como era o comércio entre os sexos antes e qual foi a inovação institucional provocada nesse sentido pela família? Uma resposta precisa à primeira pergunta é notadamente difícil, mas é possível identificar a principal mudança estrutural.
Em termos de teoria econômica, a mudança pode ser descrita como de uma situação em que tanto os benefícios da reprodução, pela criação de produtores em potencial, e principalmente os custos da reprodução, pela criação de consumidores adicionais, foram socializados. Isto é, colhidos e pagos pela sociedade como um todo e não pelos produtores das crias, a tal ponto que os benefícios e os custos envolvidos na reprodução eram internalizados e economicamente devolvidos aos indivíduos responsáveis pelas novas crias. Quaisquer que tenham sido os detalhes, parece que a instituição de uma relação monogâmica estável e também poligâmica entre homens e mulheres, que hoje em dia está relacionada com o termo família, é consideravelmente novo na história da humanidade. E durante muito tempo foi precedida por uma instituição que pode ser definida amplamente como relação sexual irrestrita ou descontrolada, ou como casamento grupal. Nota 60. Sobre este tema, ver Friedrich Engels, enfim, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Uma das obras mais famosas do Engels. O comércio entre os sexos durante esse estágio da história humana não excluía a existência de relações temporárias entre um homem e uma mulher, mas em princípio toda mulher era considerada parceira sexual em potencial para todos os homens e vice-versa. Segundo as pesquisas de Lewis Henry Morgan, 1818-1881, em Unscientific Society, Sociedade Antiga, de 1871, na obra A Origem da Propriedade e Família do Estado, de novo, o Hope está referenciando Engels, de 1884, afirmou: os homens viviam em poligamia e suas mulheres, simultaneamente, em poliandria, e seus filhos eram considerados como pertencentes a todos. Toda mulher pertencia a todo homem e todo homem a toda mulher. Nota 61 aqui. Página 38 e seguinte, aí o Hope faz alguns comentários acerca disso. Incidentalmente, autores socialistas como Friedrich Engels não só se limitavam a descrever essa instituição, mas a glorificavam, assim como glorificavam a já mencionada instituição do comunismo primitivo. De fato, os socialistas costumavam reconhecer, com muita correção, a emergência conjunta da propriedade privada e da instituição da família, e acreditavam e esperavam que as duas instituições, a propriedade privada dos meios de produção, incluindo a terra, e a família monógama, acabariam por desaparecer novamente com o estabelecimento de uma futura sociedade socialista, caracterizada pela abundância da riqueza e pelo amor livre. Assim, após um desvio histórico árduo, ainda que necessário, caracterizado pela miséria, pela exploração e pela dominação sexual do sexo masculino, a humanidade finalmente retornaria, em um plano superior, às mesmas instituições características de uma era de ouro pré-histórica. Sob o socialismo, o casamento monogâmico desapareceria, juntamente com a propriedade privada. As escolhas amorosas novamente se tornariam livres, homens e mulheres se uniriam e se separariam como bem entendessem. Em meio a isso tudo, como escreveu o socialista August Bebel, 1840-1913, em seu livro imensamente popular nas décadas de 1880 e 1990, Die Frau und der Sozialismus, A Mulher e o Socialismo, o socialismo não cria algo de novo, mas apenas recriaria num nível superior de cultura, num nível cultural mais primitivo, antes de a propriedade privada ter dominado a sociedade. E aqui também o Hope cita o socialismo do Mises. Mas enfim, fazendo alguns comentários aqui sobre essa nota de rodapé. Por isso que é importante a defesa da família tradicional. Não estou dizendo aqui necessariamente no sentido da palavra tradicional. Estou querendo dizer assim, a instituição de uma noção de família. E isso pode vir também de uma família que tenha uma adoção de crianças e seja uma família homoafetiva. Não tem nada de errado com isso, tá? Mas eu quero dizer que a ideia da propriedade privada e da família, ou seja, você ter, mesmo que você seja de um filho de um relacionamento de pais homossexuais, sejam lésbicas ou gays, é importante ter essa noção de família, de núcleo familiar, por uma questão muito simples. Questão de herança, questão de senso de pertencimento, sabe? Você pertence àquela família, então os seus pais, sejam pais hetero ou homoafetivos, doam, deixam herança para você, alguma base de partida para você. É por isso que canalhas, que vagabundos como Fernando Haddad falam diretamente em abolir o direito à herança. O Lula também está falando isso. Por quê? Porque abolir o direito à herança é um ataque direto à propriedade privada e à família. Na verdade, um ataque a esses dois valores. Por isso que eles querem abolir isso, porque essas pragas querem instaurar esse socialismo utópico para voltar para a era de ouro da humanidade. Parabéns, a era de ouro da humanidade que eles querem restaurar, as pessoas viviam até 30 anos. Bela era de ouro, né? Hoje a média de idade aí da população tá para casa dos 70 anos. Então,
você vê como que esses caras são genocidas na sua própria concepção da ideia. Eles são eugenistas em qualquer nível que você consegue pensar em alguém eugenista e, enfim, absurdo. A ideia que o socialismo ainda é levado a sério é uma das maiores burrices que a humanidade tem hoje em dia, sabe? Porque o socialismo ele é uma ideologia, em última análise, anti-humana, porque ele quer levar a humanidade de volta para um passado bárbaro que a gente morria cedo, a gente como espécie. Né? Enfim, seguindo aqui. No entanto, o que Friedrich Engels e incontáveis socialistas posteriores não conseguiram perceber em sua descrição elogiosa da pretéria, e supostamente também futura, instituição do amor livre, é o simples fato de que essa instituição tem efeito direto e claro na reprodução. Como Ludwig von Mises comentou, é certo que, mesmo em uma comunidade socialista traga o amor livre, ela não tem de maneira alguma como trazer nascimentos livres. Livro Socialismo, página 135, a nota de rodapé aqui, a número 62. O que Mises quis dizer com essa afirmação, e o que socialistas como Engels e Bebel aparentemente ignoravam, é que, certamente, na era anterior à disponibilidade dos meios eficientes de contracepção, o amor livre tem consequências, isto é, gestações e bebês, e que nascimentos trazem benefícios e custos. Isso não importa desde que os benefícios sejam maiores que os custos, ou seja, desde que o membro adicional da sociedade acrescente mais a ela como produtor de bens do que tira como consumidor. Isso pode se dar durante um tempo, mas a lei dos rendimentos determina que a situação não pode durar para sempre, sem limites. Inevitavelmente, deve-se chegar a um ponto em que o custo de mais descendentes exceda os benefícios. Então, qualquer procriação deve ser impedida, deve-se exercer o comedimento moral, a não ser que se queira vivenciar uma queda progressiva nos padrões de vida médio. No entanto, se as crianças são consideradas de todos ou de ninguém, porque todos se relacionam sexualmente com todos, então o incentivo para refrear a procriação desaparece ou é significativamente diminuído. Instintivamente, por causa da natureza biológica do homem, toda mulher e todo homem são levados a disseminar seus genes para gerações futuras. Quanto mais descendentes alguém gerar, melhor, porque mais genes sobreviverão. Sem dúvida, esse instinto humano pode ser controlado pela deliberação racional. Mas se nenhum ou pouco sacrifício econômico deve ser feito simplesmente por seguir os instintos animais de alguém, porque todas as crianças são mantidas pela sociedade como um todo, então nenhum ou pouco incentivo existe para empregar a razão em questões sexuais, ou seja, para exercitar o comedimento moral. Do ponto de vista puramente econômico, então, a solução para o problema da superpopulação deveria ser imediatamente aparente. A propriedade das crianças, ou mais corretamente, a administração das crianças, deve ser privatizada. Olha o Hope também defendendo venda de criança aqui, que fala que é só o Rothbard. Mas enfim, vamos seguir aqui. Em vez de considerar as crianças como bens coletivos ou confiadas à sociedade, ou ver os nascimentos como um evento natural incontrolável, e, assim, considerar as crianças como responsabilidade de ninguém, como meras alterações ambientais, favoráveis ou desfavoráveis, as crianças devem ser consideradas entes privadamente gerados e confiadas ao cuidado privado. Como Thomas Malthus foi o primeiro a observar perspicazmente. Nossa, que palavra difícil. Isto é, em essência, é o que se conseguiu com a instituição da família. O desafio mais natural e óbvio da população parecia ser fazer com que todos os homens sustentassem seus filhos, que isso funcionaria de certo modo como medida e orientação no aumento populacional, já que seria de esperar que nenhum homem gerasse descendentes que não pudesse sustentar. Ainda que esse fosse o caso, parecia necessário, como exemplo para os outros, que a desgraça e a inconveniência de agir assim recaísse sobre o indivíduo, que deste modo teria mergulhado seus filhos na miséria e na necessidade. A instituição do casamento, ou ao menos de alguma obrigação implícita ou expressa, de todo homem sustentar seus filhos, parece ser resultado natural deste raciocínio numa comunidade com as dificuldades que supunhamos. Nota 65. Thomas Malthus, An Essay on Principle of Population. Mais uma vez, esse livro citado, capítulo 10. Finalmente, com a formação das famílias mono e poligâmicas, surgiu outra inovação decisiva. Antes, os membros de uma tribo formavam um único lar unificado, e a divisão intratribal de trabalho era essencialmente uma divisão de trabalho intradoméstico. Com a formação das famílias, houve uma ruptura do lar unificado em vários lares independentes, e também a formação de várias terras privadas, isto é, a apropriação anteriormente descrita da terra. Não era apenas uma transição de uma situação em que algo que não tinha dono agora tinha dono, mas mais precisamente de algo que antes sem dono e que agora tinha como dono lares distintos, permitindo assim o surgimento da divisão do trabalho interdoméstico. Consequentemente, então, um rendimento social maior possibilitado pela propriedade da terra já não se distribuía como antes, a cada membro da sociedade, de acordo com suas necessidades. Em vez disso, a porção de cada lar distinto no rendimento social total
depende do produto economicamente atribuído a ele, isto é, a seu trabalho e a propriedade investidos na produção. Em outras palavras, o antes pervasivo comunismo podia ainda continuar dentro de cada lar, mas o comunismo desapareceu das relações entre os membros de lares diferentes. Os rendimentos de lares diferentes eram distintos, dependendo da quantidade e da qualidade do trabalho e da propriedade investidos. E ninguém podia requerer o bem produzido pelos membros de outro lar que não fosse o seu. Portanto, aproveitar os esforços alheios se tornou, em grande parte, se não totalmente, impossível. Quem não trabalhava não podia mais esperar continuar a comer. E aqui a nota 64, e isso é muito louco, porque a nota 64, ela começa na página 72, ela pega a 73 inteira, e a 74 inteira, e ela só vai terminar na página 75. Sim, o Hope tem essas notas gigantescas, então vamos à leitura dela. Enfim, mas bora lá, né, fazer essa leitura aí, porque é engraçado que o Hope tem umas notas de rodapé que são gigantescas. O Democracia, o Deus que Falhou, também tem umas dessas, tá? Acho que tem uma que é 3 páginas, se eu não me engano. Mas enfim, vamos lá, vamos fazer a leitura da nota de rodapé. É só curioso o fato, tá? Vamos lá. Por mais racionalmente motivada que fosse a instituição da família, a transição de um regime de amor livre, e aqui ele coloca entre aspas, para outro de vida familiar não se deu sem nenhum custo. E os benefícios e custos associados a ela foram diferentes para os homens e para as mulheres. Sem dúvida, do ponto de vista do homem, era vantajoso ter todas as mulheres disponíveis para sua gratificação sexual. Além do mais, isso ampliava enormemente as suas chances de sucesso reprodutivo. Ao ter filhos com o maior número possível de mulheres, a probabilidade de seu gene serem transmitido às gerações futuras aumentava. E isto era realizado aparentemente sem nenhum ônus para ele, uma vez que a responsabilidade de criar as crianças até a maturidade podia ser transferida para a sociedade como um todo. Por outro lado, se o acesso sexual fosse restrito a apenas uma mulher, no caso da monogamia, ou algumas poucas mulheres, no caso da poligamia, suas chances de gratificação sexual e do sucesso reprodutivo eram reduzidas. Além disso, os homens passaram a ter de pesar e de comparar os prós, benefícios e os contras, custos do sexo e da procriação, algo que até então não tinham que fazer. Por outro lado, os homens primitivos também não podiam deixar de notar, ainda que ocasionalmente, que até num regime de amor livre as chances de gratificação sexual e do sucesso reprodutivo não eram, de modo algum, iguais. Alguns homens, os machos alfas mais fortes e atraentes, tinham muito mais chances do que outros. De fato, como qualquer criador de animais sabe, basta apenas um macho para manter todas as fêmeas constantemente prenhas. Assim, o amor livre significava na prática que alguns poucos homens tinham a maior parte das mulheres, especialmente as mulheres mais atraentes, com maior apelo reprodutivo, e eram pais da maior parte dos descendentes, enquanto a maioria dos homens tinha a obrigação questionável de ajudar a criar os filhos de outros homens. Ou seja, já naquela época já tinha os cuck, basicamente. Vocês terem uma noção, que não é nada novo. Seguramente, a mais plena constatação desse fato deve ter se apresentado como uma ameaça permanente a qualquer solidariedade intertribal e, em especial, a qualquer solidariedade entre os homens necessários para, por exemplo, defender-se de tribos rivais. E esta ameaça deve ter se intensificado à medida que a população ultrapassava seu tamanho ideal. Em contrapartida, a instituição de uma família monogâmica e, em menor escala, de uma família poligâmica ofereceu a cada homem uma chance mais justa de sucesso reprodutivo, criando assim um incentivo bem maior para que cada homem se envolvesse com um comportamento cooperativo e investisse nele. A questão muda significativamente do ponto de vista feminino. Afinal, são as mulheres que sofrem o risco de gravidez associado à relação sexual. São elas que ficam especialmente vulneráveis durante a gravidez e após o parto. Além do mais, são as mulheres que têm um laço natural único com os filhos, pois, embora sempre possa existir alguma dúvida quanto à paternidade, nenhuma dúvida é possível no que diz respeito à maternidade. Toda mulher sabe quem são seus filhos e quem são os filhos de outras mulheres. À luz desses fatos naturais, a principal vantagem de um regime de amor livre, do ponto de vista feminino, torna-se aparente. Devido ao maior risco e ao investimento associado ao sexo para as mulheres, elas também tendem a ser mais seletivas no que diz respeito ao seu parceiro sexual. Logo, para aumentar a probabilidade de seu próprio sucesso reprodutivo, elas demonstram forte preferência por parceiros sexuais que pareçam saudáveis, fortes, atraentes, inteligentes, etc. Isto é, em suma, por machos alfa. E, como os homens são menos criteriosos na sua seleção de objetos sexuais, sob um sistema de amor livre, até as mulheres menos atraentes podem ter uma expectativa realista de conseguir acasalar ocasionalmente com alguns dos homens mais atraentes e, por consequência,
ter possibilidade de passar os genes superiores desses homens para seus próprios descendentes. Obviamente, essa vantagem desaparece assim que a instituição da família substitui um regime de amor livre. Cada mulher agora tem a obrigação de tentar sua sorte reprodutiva com apenas um ou talvez alguns poucos grupos de genes masculinos. E na maior parte dos casos, estes genes não figuram entre os melhores. O que as mulheres obtêm de vantajoso a partir do casamento, então? Muito pouco, pareceria, desde que a população se mantivesse em torno de seu tamanho ideal e a vida da tribo caçadora e coletora se caracterizasse por conforto e abundância. Isso mudava, no entanto, assim que a população ultrapassava esse ponto ideal. Quanto mais a população superava o tamanho ideal, mais intensa se tornava a competição pela oferta limitada de alimentos. Qualquer solidariedade entre as mulheres que existisse, antes acabava então por ser enfraquecida. Naturalmente, cada mulher tinha interesse em assegurar seu próprio sucesso reprodutivo e ajudar seus filhos a atingir a maturidade, entrando assim em conflito com todas as outras mulheres e seus filhos. Até matar o filho de outra mulher para melhorar a perspectiva de sobrevivência de seus próprios filhos passava cada vez mais a ser uma opção a ser considerada nessa situação. A propósito, o mesmo tipo de competição entre mulheres por sucesso reprodutivo ainda prevalece, até certo ponto, dentro da estrutura das relações poligâmicas, e explica algumas das tensões e instabilidades peculiares inerentes a essas relações. Nessa situação, cada mulher e seus filhos têm necessidade crescente de proteção pessoal. Mas quem estaria disposto a fornecer essa proteção? A maior parte das crianças tem o mesmo pai. Entre os poucos macho alfa com chances de procriação maiores que a média, mas tem mães diferentes. Por consequência, não se pode esperar que a proteção de uma mulher e de seus filhos em relação a outra mulher venha do pai das crianças, porque muitas vezes o pai de crianças de mães diferentes é o mesmo. Tampouco se pode esperar que venha de outro homem, pois porque um homem ofereceria proteção e apoio pessoal a uma mulher que manteve relações sexuais com outros homens e cujas crianças são filhas de outros homens, especialmente se os descendentes desses outros homens representassem uma ameaça ao próprio padrão de vida. Uma mulher só poderia obter proteção pessoal de um homem ao abrir mão de todas as vantagens do amor livre e se comprometer a conceder seus favores sexuais exclusivamente a esse homem, conseguindo assim garantir que os filhos gerados por ele também fossem seus. Por ela também fossem seus, na verdade. Perspectivas distantemente masculinas e femininas não existem apenas no que diz respeito ao próprio estabelecimento da instituição da família, mas também quanto à importância da fidelidade marital na manutenção da sua estabilidade. A diferença entre o raciocínio masculino e o feminino neste ponto tem origem no fato natural de que, ao menos até o desenvolvimento recente de testes genéticos confiáveis de paternidade, a identidade da mãe de uma criança era sempre conhecida com um grau de certeza que era indisponível e inatingível para a do seu pai. Como diz a sabedoria popular, bebê da mãe, talvez do pai. Mother's baby, father's maybe. É um ditado americano que não faz sentido traduzido, mas em inglês rima, né? Mother's baby, father's maybe. Este fato fez com que mais de uma vez, de maneira um tanto natural, fossem geradas expectativas significativamente diferentes, assimétricas, quanto à conduta conjugal apropriada e inapropriada, masculina e feminina. Obviamente, para que a estabilidade da instituição família fosse garantida, qualquer forma de infidelidade conjugal tinha que ser reprovada socialmente, mas a reprovação tinha que ser mais acentuada e suas sanções muito mais severas, no caso de infidelidade feminina, em comparação com a infidelidade masculina. Embora isso possa parecer injusto, era, na realidade, algo muito racional e de acordo com a natureza das coisas, já que a infidelidade feminina envolvia um risco muito maior para os maridos traídos do que a infidelidade masculina envolvia para as esposas traídas. A infidelidade de uma esposa pode ser o primeiro passo para o divórcio de seu marido, assim como a infidelidade de um marido pode ser o primeiro passo para o divórcio de sua esposa. Neste ponto, a situação é a mesma, simétrica em ambos os casos, e o pecado cometido é igualmente grave. No entanto, se e na medida em que a infidelidade conjugal não leve ao divórcio, o pecado cometido por uma mulher deve ser considerado muito mais grave que o cometido por um homem, porque relações sexuais extraconjugais podem levar a uma gravidez, e caso uma mulher que engravidou de uma dessas relações permaneça com seu marido, surge o perigo real que ela possa sucumbir à tentação de apresentar esse filho legítimo a seu marido como se fosse dele próprio, enganando e assim fazendo que ele sustente o filho de outro. E nada mudou desde então, continua assim. Ainda tem muito disso. Esse jogo de dar o golpe em homem, de mulher dando golpe em homem, continua. Mas enfim, seguindo. Não existe o mesmo perigo na situação inversa. Nenhum homem pode tentar impingir seus filhos ilegítimos à sua esposa sem que ela saiba a verdade do ocorrido. Vem daí o maior estigma social associado
a infidelidade feminina quando comparada à masculina, incidentalmente e da mesma forma, racionalmente, no caso da infidelidade masculina, faça uma distinção semelhante. A ofensa é considerada mais grave se um homem tiver uma relação extraconjugal com uma mulher casada do que se ele o fizer com uma mulher solteira, pois no primeiro caso ele está se tornando cúmplice em potencial de um ato de traição por parte da mulher, enquanto no segundo isso não ocorre. Da mesma forma, como maneira de reconhecer a instituição e para se conformar ao impulso sexual um tanto indiscriminado masculino, a prostituição se tornou uma instituição social quase universal. Por isso que a prostituição é chamada de a profissão mais antiga do mundo, né, por causa disso. Bom, mas vamos lá, seguindo aqui fora da nota de rodapé agora. Assim, numa reação à pressão populacional crescente, surgiu um novo modelo de organização social, substituindo o estilo de vida caçador-coletor que caracterizara boa parte da história humana. Como Ludwig von Mises resumiu a questão, a propriedade privada dos meios de produção é o princípio regulador que, dentro da sociedade, equilibra os meios de subsistência limitados à disposição da sociedade com a habilidade menos limitada de aumentar os consumidores. Ao fazer a parcela do produto social que recai sobre cada membro da sociedade depender do produto economicamente atribuído a ele, isto é, ao seu trabalho e à sua propriedade, a eliminação do excedente humano começa pela luta pela existência, como se vê no reino animal e no vegetal, é substituída por uma redução da taxa de natalidade como resultado de forças sociais. O comedimento moral, as limitações à reprodução impostas por posições sociais, substitui a luta pela existência. Nota 65, Mises, Socialismo, página 282. Depois de estabelecer o armazenamento permanente e os abrigos e, passo a passo, a apropriar cada vez mais territórios como base da produção agrícola e da criação de animais, e transformar centros provisórios de armazenamento de abrigo em colônias compostas por casas e aldeias ocupadas por residências familiares distintas, o novo estilo de vida das pessoas do Oriente Próximo e do Médio e o de outras regiões de assentamentos humanos originais começaram a se disseminar lenta e definitivamente. Nota 66. Com base em registros arqueológicos, a velocidade desse processo de fusão foi estimada em cerca de 1 km por ano em terra, e um pouco mais rápido ao longo de litorais e vales de rios. Luigi Luca Sforza Cavalli, Genes, People and Languages, página 102. A princípio, cogita-se que tal disseminação possa ter ocorrido de duas formas. Ou os colonos originais aos poucos deslocaram as tribos nômades próximas em busca de terras por cultivar, difusão endêmica, ou as tribos imitaram e adotaram um novo estilo de vida por iniciativa própria, difusão cultural. Há até pouco tempo, em geral, se acreditava que predominou a primeira forma de difusão. Nota 67. De novo, Luigi Luca Cavalli Sforza, Genes, People and Language. É um livro sendo referenciado aqui, não tem uma página específica. Mas, com base em novas descobertas genéticas, esta visão parece questionável, pelo menos quanto à disseminação do novo estilo de vida sedentário no Oriente Próximo até a Europa. Se os atuais europeus fossem descendentes do povo do Oriente Próximo na época da Revolução Neolítica, traços genéticos disso seriam descobertos. Mas, na verdade, poucos desses traços podem ser encontrados entre os europeus atuais. Assim, parece mais provável que a disseminação da vida sedentária se deu em grande medida, se não exclusivamente, pela segunda rota mencionada, apesar de o papel nesse processo exercido pelos primeiros povos fixos do Oriente Próximo ter sido menor. E aqui nota 67. Ele cita de novo o Luigi Luca Cavalli Sforza lá, né? E ele fala da grande diáspora, em especial capítulo 6, página 144. Mas enfim. Talvez alguns desses colonizadores tenham ido para o norte e para o oeste, onde foram absorvidos pelos povos das redondezas, adotando um novo e bem-sucedido estilo de vida, tanto que a própria marca genética se diluiu, afastando-se ainda mais da origem do Oriente Próximo. De qualquer forma, com a Revolução Neolítica, o antigo estilo de vida de caçador-coletor em essência desapareceu ou foi relegado a áreas remotas da civilização. Sem dúvidas, as recém-formadas comunidades agrícolas eram alvos atraentes para saqueadores nômades. E devido à sua grande mobilidade, essas tribos nômades próximas impuseram durante muito tempo uma ameaça séria aos colonos agrícolas. Mas por fim, os nômades não eram páreos para eles, que eram mais numerosos. Mais especificadamente, foi a organização de grandes quantidades de pessoas em comunidades de lares, a localização de lares distintos próximos uns dos outros, a responsável pela superioridade militar. A vida comunitária não só diminuiu os custos das transações
A vida comunitária não só diminuiu os custos das transações e das trocas intratribais. A vida comunitária também deu a vantagem de esforço coordenado fácil e rápido no caso de uma agressão externa. Além da força da população maior, a colonização agrícola permitiu que uma divisão do trabalho maior e mais intensa e maiores economias, o que facilitou o desenvolvimento de armas superiores a tudo aquilo que dispunham os grupos de nômades. Nota 68. Há mais de 10 mil anos, alguns assentamentos no início do Neolítico, tal como Satal Hoyuk, na atual Turquia, por exemplo, já haviam alcançado uma população estimada entre 4 mil e 5 mil habitantes. Entre as descobertas feitas em sítios arqueológicos como esse, estão santuários no estilo de Stonehenge, alguns mais de 6 mil anos mais antigos. Espaçosas residências feitas de pedra e com elaboradas pinturas em suas paredes. Colunas megalíticas com relevos de animais, esculturas, altares com símbolos semelhantes a escritos, ornamentos, recipientes de pedra com decorações elaboradas, punhais de pedras, espelhos feitos de obsidiana, uma pedra vulcânica, agulhas feitas de ossos, pontas de flecha, pedras de moer, jarras e vasos feitos de pedra e de argila, anéis e correntes feitos de pedras coloridas e até os princípios da metalurgia. Há 50 mil anos, estima-se que a população humana fosse de 50 mil pessoas, no início da Revolução Neolítica, há cerca de 11 mil anos, quando essencialmente o mundo todo foi conquistado por tribos de caçadores e coletores que se espalharam ao longo de milhares de anos a partir de algum lugar na África Oriental, estima-se que a população mundial tenha alcançado 4 milhões de pessoas. Nota 69. Jones, Colin McVitie, Richard. Colin McVitie e Jones Richard. Atlas of World Population Story. O Atlas da População Mundial, numa tradução livre aqui. Desde então, lenta, mas constantemente, um novo modo de produção, o da agricultura e da pecuária, com base na propriedade privada ou coletiva da terra, e organizado em torno de lares distintos, sucessivamente substituiu o modo caçador-coletor. Consequentemente, no início da era cristã, a população mundial pulou para 170 milhões em 1800, o que marca o início da chamada Revolução Industrial, tema do próximo capítulo, e o fim da chamada Era Agrícola, ou como também foi chamada, Antiga Ordem Biológica. A população chegou a 720 milhões. A população mundial de hoje é superior a 7 bilhões. Eu vi recentemente uma nota dizendo que a população já superou a casa de 8 bilhões, então só atualizando o dado aqui. Durante a Era Agrícola, o tamanho das cidades às vezes alcançava e superava 1 milhão de habitantes, mas no final dela, menos de 2% da população mundial viveu em grandes cidades, e até nos países mais desenvolvidos, de 80% a 90% da população se ocupava de produção agrícola, apesar de esse número ter caído para menos de 5% hoje. Então você vê como a produtividade e a tecnologia da mão de obra foi melhorando a qualidade de vida das pessoas, porque apesar de 5% das pessoas se ocuparem da produção agrícola hoje, da total da população mundial, você ainda vê que esse 5% é o bastante para alimentar praticamente todas as pessoas no mundo. Não estou dizendo que não tem fome hoje em dia, infelizmente ainda tem pessoas passando fome, mas a comparação da pobreza, de maneira geral, vem caindo desde o começo da Revolução Industrial. Ela vinha caindo de maneira mais acentuada, mas desde 1971, com a abolição do padrão ouro, a velocidade de queda diminuiu. Não quer dizer que ela parou de diminuir, mas a velocidade diminuiu porque, enfim, a abolição do padrão ouro, a instituição do Estado imprimindo moeda ilimitada é uma das maiores tragédias da humanidade que aconteceram. E enfim, mas isso é uma discussão muito longa e eu não vou colocar ela aqui, mas eu tenho um vídeo sobre isso, pesquisem aí no canal, vou deixar aqui na descrição também, sobre a queda do padrão ouro e como isso impactou, que é uma coisa bastante interessante para se estudar. Mas enfim, isso aqui encerra o capítulo 1, ficou em 3 partes aí, então amanhã, no caso no domingo, eu vou dar início ao capítulo 2, que é da armadilha malthusiana à Revolução Industrial, reflexo sobre a evolução social. E aí, de novo, o Hope divide em teoria econômica e o problema e a solução, basicamente. São 3 partes do capítulo que ele vai dividir. Mas enfim, isso aí é assunto para amanhã. Agradeço a todo mundo que assistiu essa parte. Se inscrevam no canal, chequem os links na descrição. Aquele padrão de sempre, vocês sabem, tem que fazer no YouTube. Façam. Também divulguem o vídeo aí para mais pessoas. É uma leitura comentada, é um conteúdo um pouco mais complexo. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.